Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de ciências e eu vou pedir que vocês, por favor, abram os livros na página número 51, onde nós vamos falar sobre consumo consciente de energia. Ontem nós vimos que a palavra consciente, ela nos leva a pensar, a planejar o consumo da água. Foi o que nós falamos ontem. Então, o consumo consciente de energia, nós vamos pensar da mesma maneira, que ele tem que ser planejado, né? Nós vimos ontem que a água é bastante importante para a produção de energia elétrica no nosso país. Por quê? Porque a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil, ela vem de usinas hidrelétricas, que dependem da água. Mas, no mundo, a maior parte da energia não é produzida pela água, é produzida pelos combustíveis fósseis, que são o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. De qualquer maneira, sendo a água ou sendo o combustível fóssil, nós precisamos planejar esse consumo. Por quê? No caso da água, se tem uma seca, falta água para a produção de energia. No caso dos combustíveis fósseis, nós sabemos que ele é um recurso natural não renovável. Então, vai chegar um momento que nós vamos chegar ao fim desse recurso natural. Então, nós precisamos ter alternativas para a produção de energia elétrica que não dependam do uso do combustível fóssil, né? Desses combustíveis fósseis, nós retiramos a gasolina, o óleo diesel, o querosene, que é o combustível de aviões. O gás natural é aquele que são utilizados nos fogões das nossas casas. E o carvão mineral, ele é utilizado na queima em usinas para a produção de energia elétrica. Então, de qualquer maneira, seja a água ou seja o combustível fóssil, nós precisamos de pensar em maneiras de reduzir esse consumo, de consumir conscientemente para que esse recurso natural não se esgote tão rapidamente, né? E pensar também em alternativas que sejam menos poluentes e que sejam renováveis. No caso do Brasil, por exemplo, nós utilizamos o álcool, né? O etanol, que é produzido a partir da cana-de-açúcar, né? Então, esse é um combustível alternativo, menos poluente do que o combustível fóssil, que é a gasolina e o óleo diesel, por exemplo, utilizados na maior parte dos carros e dos caminhões que nós temos aqui no Brasil. Então, agora indo lá para a página número 52, nós vamos ver que esses combustíveis fósseis, quando eles são queimados no motor do ônibus, do caminhão ou do carro, eles emitem gases. E o gás principal emitido por esses veículos é o gás carbônico. E ele é o principal gás que se acumula na atmosfera, fazendo com que aumente o efeito estufa, que nós já aprendemos sobre isso, né? Então, nós precisamos de fato usar o carro conscientemente. Se tem alguma coisa que você pode fazer que é perto da sua casa e você pode ir a pé, essa é uma boa ideia. A não ser que seja alguma coisa longe, ou então que seja num horário que seja perigoso, então aí fazer o uso do carro. Mas tentar diminuir o máximo a utilização do carro para determinadas atividades, né? Nós temos que pensar também que nós devemos estar sempre conscientes de tudo aquilo que nós fazemos. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, o uso desses combustíveis, o uso da água, o uso de brinquedos, o uso de várias coisas que acontecem no nosso dia a dia, ele precisa ser consciente. O uso, por exemplo, dos alimentos. Será que nós temos desperdiçado alimento? Será que nós temos jogado alimento fora que não precisaria ser jogado se nós tivéssemos tomado um pouquinho mais de cuidado?
Ou então, por exemplo, quando você vai almoçar fora ou comer fora em algum lugar, você coloca mais comida do que você realmente vai comer. Essa é uma forma de consumo consciente. Por quê? Para a preparação do alimento, foi utilizado água, vai precisar de água também para o crescimento das plantas, para a criação dos animais, no caso de você comer carnes. Então, nós precisamos ser bastante conscientes a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes nós não temos essa atitude, mas ela é extremamente importante, né? Na página número 53, nós temos o exemplo de uma conta de luz emitida pela CEMIG, que é a Companhia de Eletricidade do Estado de Minas Gerais, né? E nessa conta, ela tem várias informações, como nós vimos na conta de água, que foi trabalhada algumas páginas para trás. Então, por exemplo, aqui nós vimos que eles têm o consumo de mês a mês determinados aqui nessa conta. E se você observar na conta da Enel da sua casa, como eu tenho aqui da minha, olha, você vai ver aqui, ó, nessa área, que ele mostra qual foi o consumo no mês que ele foi cobrado. E um objetivo da sua família, pensando em consumo consciente, deve ser tentar diminuir esse consumo ao máximo que vocês puderem. Então, quais seriam algumas atitudes que nós podemos ter para que esse consumo seja menor? Então, olha lá, tomar banho mais curtos, diminuir a temperatura do chuveiro. Se o dia está quente, você não precisa tomar aquele banho pelando. Você pode tomar o banho com uma temperatura mais amena. E isso vai permitir com que você economize energia, né? Apagar as luzes ao deixar um ambiente, né? Não deixar a luz lá acesa à toa. Desligar a televisão quando ninguém está assistindo. Quem nunca ligou a televisão, pegou o celular, fica no celular e a televisão falando para nada, não é verdade? Retirar aparelhos elétricos como fornos, micro-ondas, televisão da tomada quando não estiver utilizando. Aqui em casa a gente faz isso, principalmente quando a gente sai de viagem. Eu deixo só a geladeira ligada, o resto tudo sai da tomada. Evitar ficar com a porta da geladeira aberta por muito tempo. Escolha o que você vai tirar dela com antecedência. Sabe aquele negócio, principalmente agora, né, nessa época de isolamento, que você chega lá na porta da geladeira, abre e fala assim, o que é que eu vou comer agora? Né? Então precisamos tomar cuidado com isso também, porque a porta da geladeira aberta tem consumo de energia, tá? Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as duas tarefas avaliativas que foram pedidas para vocês fazerem. A primeira está na página número 54, né? Pede para que vocês façam um cartaz, né? Explicando sobre as necessidades de diminuir o uso de carros e convidar as pessoas a fazerem isso. Nós falamos sobre isso agora há pouquinho. Então, se tem alguma coisa que você precisa fazer, mas que dá para você ir a pé, então escolha ir a pé. Por quê? Você não vai ligar o carro, não vai gastar combustível, não vai queimar combustível e haverá uma diminuição na emissão do gás carbônico, por exemplo, que é um gás que agrava o efeito estufa no planeta. Então, aqui tá bem explicadinho como vocês devem fazer, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar essas dúvidas para nós, que nós vamos tentar sanar cada uma delas. Na página número 62, tem também uma outra tarefa avaliativa, né? Falando sobre as sacolinhas de supermercado, principalmente de supermercado, né? Mas as sacolinhas plásticas descartáveis, ela é um problemão. Muitos de nós, inclusive eu, utilizamos essas sacolinhas, por exemplo, para colocar no lixo do banheiro, depois tira, no lixo da pia da cozinha, depois coloca no lixo maior.
Essa é uma maneira de reutilizar. Porém, essas sacolinhas, elas demoram muitos anos para serem decompostas na natureza. Então, há necessidade de pesquisas para que essas sacolinhas que são feitas de plástico, que vem do petróleo, que é um combustível fóssil, elas possam ser substituídas por alguma coisa que seja mais ecologicamente correta. Existem aí algumas pesquisas de sacolinhas, inclusive alguns materiais descartáveis, como os pratos, garfos, talheres em geral para descartáveis, serem feitos de fécula de mandioca, que depois de um determinado tempo elas são descartadas e elas são biodegradáveis. O que isso significa? Que elas se decompõem mais rapidamente na natureza, né? Então, vocês vão fazer a leitura aqui dessa parte do Investigando, na página número 62. Ele é bem fácil de entender o que vocês precisam fazer, né? Uma coisa que eu queria dizer para vocês: não se esqueçam de registrar a fonte de pesquisa que vocês fizeram. O resultado dessa pesquisa, ela não vai sair só da sua cabeça. Você vai pesquisar em livros, na internet, em várias fontes, então você precisa registrar essas fontes. A gente precisa dar crédito a quem pesquisou para que você pudesse fazer o seu trabalho, tá bom? Então, essas são as duas atividades avaliativas. Foi um prazer estar com vocês de novo. E eu espero que vocês estejam em casa, estejam cumprindo o seu isolamento social por enquanto, né? Não há mudanças ainda. Então, vamos cuidar da nossa família, dos nossos idosos e podemos orar por essa situação toda, não só no nosso país, mas no mundo também. Faça isso. Coloque essas coisas diante do Senhor e peça para que Ele cuide de cada um de nós segundo a sua graça e misericórdia. Um beijo para vocês, até a próxima.